Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal do Sentinela Católico, eu sou o Rodolfo Loreto. E hoje eu quero bater um papo rápido com vocês sobre um tema muito crítico, por assim dizer, que envolve tanto católicos mais, digamos, progressistas, outros católicos mais, digamos, moderados e outros católicos também mais tradicionalistas, que é a aceitação do Concílio Vaticano II. Bom, em primeiro lugar, é sempre bom deixar claro que o intuito desse canal nada mais é do que mostrar uma posição católica sobre os temas pertinentes à fé, fazendo com que as pessoas possam entender que não existe essa questão de você ter uma ideia absolutizada baseada naquilo que você quer. É importante respeitar sempre o que o magistério da igreja fala, mas também entender o que ele fala. Porque o magistério da igreja não é uma receita de bolo. Você precisa ouvir o que ele diz e, obviamente, você precisa entender o que ele diz. Então, quando o Papa João XXIII, no discurso de abertura do concílio, diz que esse concílio não se propõe em definir e não tocar em nenhum dos artigos de fé, tornando apenas o depósito da fé atual acessível para outras pessoas e formas de aplicá-lo em conformidade com os novos tempos. Isso aí, algo não são exatamente essas palavras, mas é algo parecido com isso que ele vai dizer no discurso de abertura do Concílio Vaticano II e que depois vai ser reforçado com Paulo VI, principalmente durante o concílio, a segunda parte do concílio, né, a primeira parte o falecimento de João XXIII, depois Paulo VI assume, dá continuidade ao concílio, termina o concílio e depois ele vai dizer, em uma das suas alocuções, em que, né, até uma famosa frase, mas o fato é, há um caráter pastoral no concílio. Isso é algo que não só vem desde a concepção em si do Concílio Vaticano II, como da sua própria aplicação. É importante a gente considerar aqui uma coisa, que é o seguinte: não basta dizer, o texto do Concílio Vaticano II diz A e a interpretação é B. Ou o concílio diz alguma coisa A e a interpretação é C. Interpretações somente não importam quando você fala de um concílio ecumênico. Por quê? Porque o que interessa de fato é o que é feito com essas declarações. É aquela velha história. Não adianta você dizer que na Revolução Francesa não havia nenhuma ordem de execução de padres e freiras, se, ao executarem padres e freiras, eles usavam as constituições e as leis da Revolução Francesa. Então, essa história, que é muito perigosa, de que o Concílio Vaticano II quis dizer isso, o Concílio Vaticano II quis dizer aquilo, é uma coisa que é muito subjetiva. Porque o que de fato interessa é o que foi feito na igreja em nome do concílio. Baseado nisso, a gente pode tomar algumas direções. Por exemplo, os progressistas, teologia da libertação, lobby gay, etc, 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 usam o Concílio Vaticano II para justificar o ecumenismo ou, né, em algum termo de outros teólogos, o ecumenicismo. Qual é a diferença de um e de outro? O ecumenismo, o bom e salutar ecumenismo, é aquele que visa entender os processos religiosos, entender as outras religiões, para que desta maneira você consiga trazer melhor as pessoas para dentro da Igreja Católica, para se converter as pessoas, ou seja, você tirar aquelas pessoas das religiões falsas e trazer ela para dentro do catolicismo. Ao passo que o ecumenicismo, por assim dizer, é simplesmente você dissolver o catolicismo e miscuir ele com as outras religiões, botando todas elas no mesmo patamar. Quem faz isso baseado na Nostra Aetate, né, na Carta Apostólica Nostra Aetate. Que alguns vão dizer, mas isso é um documento menor dentro do concílio, não é uma encíclica, não é uma
porque as pessoas que utilizam, né, Hans Kim, Karl Rahner, o próprio Leonardo Boff, que usa o Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, etc., para poder fazer propaganda das suas ideias. E até agora ninguém foi excomungado. O grande problema do concílio é que, como foi abdicado por vontade do próprio magistério a imposição do magistério perene, a narrativa começa a ficar algo muito grande e muito intenso. Então, por exemplo, como você não tem mais nenhuma condenação de quem interpreta alguma coisa de acordo com isso ou aquilo, então você tem um enfraquecimento da imposição de uma determinada lei evangélica. Por exemplo, como você não sabe, você não tem como determinar. Ó, vou dar um exemplo aqui bem simples para a gente poder entender. Você tem lá na Gaudium et Spes, no primeiro parágrafo, né, número 1 dela, que diz o seguinte: as alegrias e esperanças do homem moderno são as mesmas alegrias e esperanças da Igreja Católica. As alegrias e tristezas ou algo assim. Muito bem. Isso é obviamente falso. Mas há quem interprete isso dizendo como uma metáfora para dizer sobre as questões, na época, principalmente da Guerra Fria, papapá, e etc, etc. Muito bem. Então eu tenho uma interpretação, que é a interpretação usada pela maioria dos clérigos hoje para poder justificar a sua ação revolucionária, como tendo a igreja que se alinhar ao mundo ao invés do mundo se alinhar à igreja. E você tem essa interpretação da hermenêutica da continuidade iniciada por Ratzinger, que objetivamente não parece render frutos hoje, visto aí sino da Amazônia, etc. Muito bem. Qual é a interpretação que a gente tem que usar? Só quem pode dizer isso é o magistério. Só que como é que o magistério tem que dizer isso? Olha, é isso que você tem que entender, e quem entender dessa maneira não faz parte mais da igreja. É anátema. Sempre foi assim durante toda a história da igreja. As declarações, por exemplo, do Concílio de Trento, do próprio Concílio Vaticano I, dizia lá: ó, você deve entender que o Papa é infalível quando fala em matéria de fé e matéria de moral superior. Aquele que disser que o Papa não é infalível, seja anátema. Aquele que disser que o Papa é infalível em tudo que disser, seja anátema. E assim vai listando as possibilidades. E com o tempo, se forem surgindo mais coisas, é obrigatório também do magistério esclarecer o que não é e o que não é. O problema é que a partir do Concílio Vaticano II isso não é mais feito. Então o que acontece? Qual é a postura então de um católico deveria ter, ou pelo menos a postura mais equilibrada que se possa ter numa situação tão crítica como essa? É simples. Você tem que ficar com o magistério de sempre. O que significa ficar com o magistério de sempre? No Concílio Vaticano II, você tem diversas declarações que reforçam ou que repetem aquilo que o magistério já tinha dito. A Lumen Gentium tem coisas interessantes sobre a igreja. Dei Verbum tem muita coisa interessante também. Então, assim, aquilo que é pertinente ao magistério da igreja deve ser acatado com o zelo devido ao que sempre foi. Por quê? Porque isso faz parte do depósito da fé. Isso não é apenas pelo Concílio Vaticano II, mas é porque isso já é anterior ao Concílio Vaticano II. Então, você deve se apegar àquilo que é católico de fato, que está presente no concílio, mas que remete à doutrina da igreja de maneira muito clara e objetiva, já estabelecida anteriormente, ao passo que aquilo que é novo, por exemplo, essa questão do ecumenicismo, essa questão da liberdade de expressão, liberdade de opinião e blá 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 blá, que são coisas que são alienígenas à tradição da Igreja Católica, você deve então
abandonar até que o magistério se proponha a firmar de maneira clara, de maneira objetiva e com as suas devidas predicações, no sentido de que ou você faz assim ou você não está fora da igreja. Se você não tem isso ainda, então você espera o magistério se pronunciar. Enquanto o magistério não se pronunciar, fique com aquilo que o magistério anterior já se pronunciou. Ponto. Isso é a posição católica. Não é rejeitar a missa nova simplesmente porque é missa do concílio, então eu não quero mais. Não é assim que funciona. Não é também rejeitar a tradição. Muito pelo contrário, você está preso a ela, porque é ela que nos salvará nesse caminho bem obscuro que a gente tem tido ultimamente. Mas também tomar cuidado para não fazer arqueologia litúrgica ou arqueologia teológica. O que significa isso? Sim, o magistério também caminha. Por quê? Porque como o ser humano ele tem um conhecimento análogo, e o que significa conhecimento análogo? Ele precisa passar do tempo para poder aprender. Também o magistério, ao comunicar o ser humano, ele acompanha a gente nesse processo de esclarecer o nosso entendimento. É por isso que um livro espiritual, como é o de Santa Teresinha, História de uma Alma, é um livro infinitamente mais denso, por exemplo, do que outros livros espirituais de autores espirituais que tiveram antes dela. Por quê? Porque as experiências que ela teve foram calçadas em experiências anteriores e foram mais elevadas. Então, vamos tomar um pouco de cuidado com isso. Você aí que é tradicional, gosta da missa tridentina, você deve ir à missa tridentina. A missa tridentina ela vai te dar mais graças que a missa nova. Isso até o padre Paulo Ricardo já falou, porque na missa nova foram cortados muitas coisas e muitos momentos que você pede a graça de Deus, você acaba não pedindo, mas isso não significa que ela seja ilícita ou inválida, tá? Então, cuidado, vamos procurar entender o que significa o tempo que nós estamos passando e principalmente vamos procurar nos adequarmos à vontade de Deus. Se Deus quis que nós estivéssemos nesse tempo, é porque Ele quer algo de nós. Então, com humildade e confiança, vamos pedir a Deus para que Ele nos ilumine e nos mostre e nos faça realmente realizar a sua vontade. É isso aí, galera. Não se esqueça do like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tem um link do sininho para você não perder as notificações dos nossos vídeos. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Salve Maria.